Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Estou aqui hoje para mais um vídeo, para a continuação da leitura da Bíblia de estudo pentecostal de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje a gente vai aprender dois temas interessantes aí. No Antigo Testamento a gente vai meditar um pouquinho a respeito de Jacó, o filho do Isaac, né? Esse Isaac, ele teve dois filhos, um era o Esaú e o outro o Jacó. E a gente vai meditar um pouquinho sobre esses dois irmãos, que o Esaú era o primogênito, o mais velho, não deu valor para seu direito de filho mais velho, né? O direito da primogenitura, que era de herdar as bênçãos, né? Do pai e de Deus, não deu valor e acabou passando, né? De maneira indevida para o filho mais novo, que enganou seu pai, mentiu e vai sofrer agora umas consequências dos seus atos, né? E também vamos meditar lá no Novo Testamento sobre uma parábola, né? Uma história que Jesus contou sobre o joio e o trigo, né? Tem uma grande diferença entre joio e trigo, né? Eles são bem parecidos, são uma sementinha assim, iguais, né? Só que o trigo, quando você quebra, dentro tem algo valioso, que é a semente. Já o joio é a mesma coisa, só que quando você quebra, dentro não tem nada, é só a capa ali. Jesus vai contar um pouco sobre esta parábola para a gente. Vamos fazer uma breve oração e vamos juntos meditar e dedicar um tempinho agora para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo de Deus, para nossa edificação e nossa salvação, fortalecimento, né? Para que possamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jeová, meu Deus, meu Pai que estás no céu, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, Senhor, ouça minha oração mais uma vez, Senhor. Nos colocamos na Tua presença, Pai, sabendo, conscientes que somos pequenos e o Senhor é um Deus grande. Somos pecadores, falhos, Pai. O Senhor é um Deus puro, santo. O Senhor é o Criador de todas as coisas. E em Ti, meu Deus, habita a verdade, a pureza, a santidade. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, em nome de Jesus. Não olhe para as nossas fraquezas, nossas falhas. Queremos Te agradecer por mais um dia de vida, saúde, o alimento, o pão de cada dia, o trabalho e a salvação que o Senhor oferece em Cristo Jesus. Obrigado pelos livramentos, Senhor, pelas Suas bênçãos. Meu Deus, oro também, Pai, em favor dessa pessoa que está ouvindo esta oração. Que o Senhor possa abençoar ela em tudo, Senhor. Suprir suas necessidades físicas, materiais, espirituais, emocionais. O Senhor é um Deus provedor. O Senhor ama abençoar os Teus filhos. Também peço que o Senhor venha com libertação, Pai. Liberta esta pessoa de tudo que ela precisa ser liberta. Transforma, muda a mente, meu Deus. Dá força, aumenta a fé, meu Deus, para que possamos negar as vontades da carne, dizer não para o mundo e para o pecado, e sim para Jesus. Sim para obedecer a Tua palavra, meu Deus. Oro em favor da minha família, Senhor. Abençoa minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, meus sobrinhos, tios, avós, primos. Em nome de Jesus, Pai, meus amigos, abençoa eles, abençoa as pessoas que eu amo, Senhor. Pai, oro em favor de uma irmã, Senhor,
que pediu oração em favor dela e da família dela, aqui, Senhor, perto do meu trabalho. Também oro em favor de uma irmã que eu amo, Senhor, que está longe. Abençoa ela e toda a sua família, sua mãe, Senhor. Entra com cura, Senhor. Cura as enfermidades físicas, Senhor. O Senhor é um Deus que ouve as nossas orações e tem prazer em abençoar os teus filhos, para que o teu nome seja mais uma vez glorificado. Cura, Senhor, as enfermidades da mãe dessa irmã, Senhor, que eu amo ela muito, Pai. Cura tudo que tem de errado, Senhor, naquela família, Pai. Tudo que está fora do lugar, Pai. Ajuda, em nome de Jesus. As enfermidades também emocionais, psicológicas, Pai. Financeiras, necessidades financeiras. Abençoa, Senhor, a todos. Jesus, interceda por nós, Senhor Jesus. Por favor, Jesus, o Senhor é o nosso advogado, nosso mediador entre o Pai e nós. Jesus, preciso de Ti, Jesus. Como eu preciso do Senhor, Jesus. Sem o Senhor eu me perco no caminho, nós nos perdemos no caminho. Livra-nos do mal, Jesus. Livra-nos das tentações do inimigo, das astutas ciladas do inimigo, Pai. Espírito Santo de Deus, sê conosco, Espírito Santo, mora em nós, nos limpa, nos purifica, nos transforma, para que o Senhor possa morar dentro de nós. Ensina-nos a Tua santa palavra, fala conosco agora, Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Vamos à meditação de hoje, meus irmãos. Isaac manda Jacó a Padã-Arã. Isaac chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Gênesis capítulo 28. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. A visão da escada de Jacó, Gênesis 28:10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis, era posta na terra
uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e no sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Vamos agora a um pequeno estudo aqui quando a Bíblia diz os anjos de Deus. Esta visão dos anjos evidencia que eles tiveram um papel importante na proteção, no cuidado e na direção da parte de Deus para com o seu povo. No concerto, os anjos também estão ali ativos em relação à vida dos crentes, como diz Gênesis 24:40. Outro ponto é quando a Bíblia disse assim: o Senhor estava em cima da escada. Deus veio a Jacó em sonhos com esta mensagem. A bênção prometida a Abraão continuaria através dele. Gênesis 12:3, Gênesis 13:14-17. Essa promessa foi acompanhada pela presença de Deus, pela sua orientação e pela sua proteção. Agora vamos voltar à leitura. Um outro tema aqui, a coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 29. Jacó chega ao poço de Harã. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas. E tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã.
E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhe mais: Está ele bem? E disseram: Está bem, e eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide e apacentai-as. E disseram: Não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Próximo tema: Jacó encontra Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó Raquel, filha de Labão, o irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o e levou-o à sua casa. E contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele o mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Olha que legal aqui. Aqui já quebra muito ensinamento que o povo fala hoje em dia, que ninguém ama de primeira vista. A palavra de Deus está falando que Jacó viu Rebeca, já viu ela e já amou ela. E Jacó amava a Raquel, quer dizer, a Raquel. Jacó viu a Raquel e amou ela. Só de olhar ela já amou. 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: Melhor é que eu te dê do que a de outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo que muito que a amava. Amém. Até aqui. Vamos agora viajar para o Novo Testamento, aprender de Jesus um pouco. Mateus capítulo 13, versículo 24, a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, Jesus, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo
e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Vamos agora a um pequeno estudo, quando a Bíblia diz assim: a boa semente e o joio. A parábola do trigo e do joio salienta o fato de que há uma semeadura da má semente de Satanás paralela à da palavra de Deus. O campo é o mundo e a boa semente são os fiéis do reino. Vamos a alguns pontos importantes. Primeiro, o Evangelho e os crentes verdadeiros serão plantados em todo o mundo. Satanás também plantará os seus seguidores, os filhos do maligno, entre o povo de Deus, para se contraporem à verdade divina. Mateus 25:38. Segundo ponto, a obra principal dos emissários de Satanás no reino dos céus, na presente era, é solapar a autoridade da palavra de Deus, como diz Gênesis 3:4, e promover a iniquidade e as falsas doutrinas, como diz Atos 20:29, segundo Tessalonicenses 2:7 e 12. Cristo falou em outra ocasião de um grande logro entre o seu povo por causa desses que se apresentam como verdadeiros crentes, quando na realidade são falsos mestres. Vamos agora ao terceiro ponto. Este fato da coexistência do povo de Satanás com o povo de Deus na dimensão visível atual do reino dos céus, que é a igreja, terminará quando Deus destruir todos os ímpios no fim da presente era. Mateus 38:43. Para não versículos, Mateus 13, versículos 28, 38 e 43. Para outras parábolas que enfatizam a atual condição da mistura de crentes e descrentes, leremos em Mateus 22, 1 ao 14, Mateus 25, do 1 ao 13, Mateus 25 também do 14 ao 30 e Lucas 18, do 10 ao 14. Agora vamos a um outro ponto aqui, quando a Bíblia disse assim, crescendo juntos, né? O joio e o trigo crescendo juntos. No tocante ao crescerem juntos, os verdadeiros filhos de Deus e os filhos de Satanás disfarçados como crentes, como diz 2 Coríntios 11:13, vamos considerar 3 pontos a seguir. Primeiro, os crentes não devem jamais procurar desraigar, derrotar pela força ou exterminar os maus aqui no mundo. Os anjos farão isso no final dos tempos. Segundo,
A parábola supra não contradiz as instruções bíblicas vistas em outras passagens, que ordenam a Igreja a disciplinar os membros que pecam e a excluir da sua comunhão o falso crente não convertido. Como diz aí Mateus 18, versículo 15 e 1 Coríntios 5, 1. Saiba-se, no entanto, que a disciplina eclesiástica será, na melhor das hipóteses, apenas uma solução parcial para o mal no reino dos céus aqui na terra, no tempo presente. Deus e os seus anjos farão a separação final. E por fim, terceiro ponto. Os crentes fiéis devem sempre vigiar ante o fato de Satanás constantemente estar infiltrando coisas e indivíduos subversivos em todas as áreas da obra de Deus. De muitas maneiras, os tais apresentam-se como verdadeiros filhos de Deus, segundo Coríntios 11, 14. Amém e glórias a Deus. Finalizamos o estudo de hoje. Muito bem, meus irmãos, finalizamos mais um vídeo, mais uma leitura da Palavra Santa de Deus. Gratos a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe você, tua casa e até o próximo vídeo. Fique com Deus.